Olá pessoal, iniciamos a aula Plano Cartesiano e Produto Cartesiano. Relação binária, par ordenado. O conceito de par ordenado é primitivo. A cada elemento A e a cada elemento B está associado um único elemento, indicado AB. Então, par ordenado. E chama-se par ordenado de tal forma que, e aí a gente tem aqui, que AB é igual a CD, ou seja, esse valor igual a esse e esse igual a esse. Se e somente se, como eu coloquei, o A for igual a C e o B for igual a D. Dado o par ordenado AB, diz que A é o primeiro elemento e B é o segundo elemento do par ordenado. Então, do par ordenado AB. Produto cartesiano. Dado dois conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano dA por B e indica-se de A, como se fosse o sinal do vezes, né? B, ao conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, com x pertencente a A e y pertencente a B, em símbolos. Então, o A cartesiano B é igual a x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Se o A for vazio, ou B for vazio por definição, A cartesiano B será vazio também. Em símbolos A vazio ou B vazio, o A cartesiano B vai ser igual a vazio, tá? Na representação do símbolo. Nota, se A for igual a B, em vez de A cartesiano A, podemos escrever A ao quadrado. Representação gráfica do produto cartesiano. Então, produto cartesiano, se dois conjuntos não vazios podem ser representados graficamente por diagrama de flechas ou por diagramas cartesianos. Por exemplo, se A for igual a 1, 2, 3 e B 2 e 3, então o A cartesiano B vai ser 1 e 2, 1 e 3, 2 e 2, 2 e 3, 3 e 2 e 3 e 3, cujas representações podem ser dadas por diagrama de flechas. Tá? Então, essa é a representação que eu posso colocar, considerado de um lado o conjunto A e de outro o conjunto B, e representamos cada par ordenado por uma flecha, adotando a seguinte convenção. A flecha parte do primeiro elemento do par ordenado e chega ao segundo assim. Então, esse A liga ao B e assim sucessivamente. Esse é o cartesiano. Então, se eu tenho A cartesiano B, o 1 liga ao 2, o 1 liga ao 3, o 2 e assim vai. Ok? O diagrama cartesiano. Então, tomamos dois eixos ortogonais representados sobre o eixo horizontal os elementos A e sobre o vertical os elementos B. Então, a gente tem dois eixos que a gente representa como nosso plano cartesiano. Né? Traçamos por esses elementos paralelas aos eixos considerados. Vamos verificar isso. As intersecções dessas retas paralelas, assim, os pares ordenados A e B. Então, por exemplo, se eu tenho o 1 e o 2, então ao cruzar essas duas retas perpendiculares, a gente indica um determinado ponto, que é o par ordenado referente a esse A cartesiano B. Vamos a um exemplo aqui para a gente começar a definir quais são essas coordenadas. Né? Então, quais as coordenadas dos pontos aqui indicados abaixo. Então, no caso, o ponto A ele está no 4 para x aqui. A gente observa que o y é o eixo vertical, o x o horizontal. Né? Então, o ponto A ele é 4 para x e 2 para y. Então, eu vou indicar o par ordenado como 4 e 2. Sempre o x na frente e o y aqui, ou o horizontal pelo vertical. No elemento B, ele começa com o x que é 1 e o y que é 4. Então, eu tenho 1 e 4. Letra C, o x é menos 3 e o y é mais 3. Então, vai ficar menos 3 e mais 3. O D no x, ele é 2 e no y ele é 0. Então, vai ser 2 e 0. O E, o x é 0 e o y é 1. Então, 0 e 1.
a letra F. O x é menos 4 e o y é 0. Então, vai ser menos 4 e 0. O G. O x é menos 2 e o y é menos 4. Então, menos 2 e menos 4. O H. O x é 0 e o y é menos 2. Então, 0 e menos 2. E no I, o x é 3 e o y é menos 3, logo 3 e menos 3. Vamos a um outro exemplo aqui. Sendo A o conjunto menos 1, 0 e 1 e B o conjunto menos 2 e 2, calcule A cartesiano B, B cartesiano A cartesiano A, no caso aqui, né, e B cartesiano B. Então, vamos à solução. Então, nós temos que o A cartesiano B vai ser quem? Vou pegar o menos 1 e o menos 2, o menos 1 e o 2. Está aqui. Depois eu pego o 0 e o menos 2, o 0 e o 2. Está aqui também. Depois eu pego o 1 e o menos 2, e o 1 e o 2. Então, está indicado aqui também. Ou seja, eu pego cada elemento aqui, eu pego os outros dois, cada elemento eu pego os outros dois, cada elemento eu pego os outros dois aqui. Certo? No B cartesiano A, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Eu vou começar desse B para chegar no A. Então, eu vou fazer o primeiro, por exemplo, menos 2 e menos 1. Vamos lá. Então, vai ficar menos 2 e menos 1, menos 2 e 0, menos 2 e 1. Depois, o 2 e o menos 1, o 2 e o 0, e o 2 e o 1. Se eu for fazer o A cartesiano A, como é que vai ficar? Aí eu tenho que colocar 1 e 1, 1 e 0, menos 1, menos 1, menos 1 e 0, menos 1 e 1. Depois, o 0 e menos 1, o 0 e 0, e o 0 e 1. E depois, o 1 menos 1, o 1, o 0 e o 1, 1. Então, está aqui indicado o A cartesiano A. E no caso do B cartesiano B, o que vai acontecer? O menos 2 com o menos 2, menos 2 com o 2. Depois, o 2 com o menos 2 e o 2 com o 2. Então, temos indicado aqui todas as 4 situações do exemplo. Vamos continuando aqui no exemplo 2. Dados conjuntos A menos 1, 0 e 1 e B 1 e 3, represente A cartesiano B como um diagrama de flechas e um diagrama cartesiano. Bom, então o que a gente vai fazer? Se for no diagrama de flechas, coloca o conjunto A, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, 1 e 3. O que a gente tem que fazer? Cada um dos elementos de A eu vou ligar no B. Então, o primeiro, menos 1, eu ligo no 1. E o menos 1 eu ligo no 3. Depois eu pego o 0. O 0 eu ligo no 1, e o 0 eu ligo no 3. E depois eu pego o 1. O 1 eu ligo no 1, e o 1 eu ligo no 3. Ok? Está indicado, então, pela representação do diagrama de flechas. No plano cartesiano, tá? O que vai acontecer? O primeiro elemento ele é menos 1 e 1. Então, se ele é menos 1 e 1, eu tenho indicado menos 1 e 1 aqui. O segundo, menos 1 e 3. Então, vou indicar o menos 1 e 3 ali também. O terceiro, aí eu vou pegar o 0. O 0 e 1. Então, o 0 e 1 eu coloco aqui. Depois, o 0 e 3. O 0 e 3 eu coloco aqui. Depois eu pego o 1. Aí vou por aqui. O 1 e o 1. 1 e 1, coloco o ponto aqui. Depois, o 1 e 3, eu coloco o ponto aqui. Indicamos também no plano cartesiano. Encerramos então assim essa aula sobre plano cartesiano e produto cartesiano e até a próxima.